Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Cristina Torelli e te faço companhia a partir de agora. Em todo o mundo acontecem manifestações pela paz na Ucrânia. Em Curitiba, onde vive uma das maiores comunidades de ucranianos do país, uma caminhada pelo centro da cidade reforçou os apelos para o fim da guerra. Nas faixas e cartazes, o mesmo pedido: parem com a guerra, paz na Ucrânia. E foi para espalhar essa mensagem que centenas de pessoas se reuniram em Curitiba, na capital paranaense. É uma marcha pela paz para que pare a agressão russa à Ucrânia. Nós temos várias cidades em ruínas, bombardeios com pessoas na fila do pão sendo mortas, crianças sendo mortas, hospitais sendo atacados, mais de 3 milhões de refugiados. É um crime contra a humanidade. A Elizabeth fez questão de acompanhar o ato pela paz. Descendente de ucranianos, ela tem parentes em 2 cidades do país. Todos os dias, vive com medo das notícias. Eu tenho conversado com eles, né? Até há umas semanas atrás, uma semana, 2, a minha parente de Lviv já tinha chegado em Cracóvia, na Polônia, em razão da situação complicada na cidade de Lviv. E ela está indo com o filho para o Canadá. Porém, os pais permaneceram em Lviv. E nem o clima instável de Curitiba atrapalhou a vontade de demonstrar o apoio à Ucrânia. Mesmo com chuva, os participantes se concentraram na Praça Santos Andrade, no centro da capital, e percorreram o calçadão da Rua 15 de Novembro. No ponto de encontro, a comunidade ucraniana se reuniu novamente. Cantaram o hino do país, tocaram músicas típicas e reforçaram o pedido de paz. O Paraná concentra 80% da comunidade ucraniana do Brasil, uma das 3 maiores do mundo e a maior da América Latina. E nesse momento, a solidariedade tem se mostrado tão grande quanto. O ato também quer incentivar ainda mais as doações para ajudar os ucranianos. A mobilização aqui hoje é uma manifestação pública, né? É um ato público de solidariedade ao povo, mas ela também dá início a um chamamento para que a população venha e contribua e participe, porque a nação ucraniana está pedindo apoio material, principalmente remédios. As pessoas estão saindo das suas casas, estão deixando tudo que tem para trás, tudo que puder ser trazido como contribuição será bem-vindo e certamente virá em apoio também às pessoas. Nós queremos dar todo o nosso apoio e é por isso que eu fiz questão de vir aqui me representando o prefeito Rafael Greco e a prefeitura de Curitiba para dedicar o nosso apoio. Essa guerra é uma barbaridade, tem que acabar o quanto antes, mas enquanto isso nós vamos receber os refugiados que estiverem aqui e terão nosso apoio quem quiser ficar aqui com encaminhamento para emprego, para residências. A gente vai dar todo o apoio humanitário necessário para as pessoas que estão vindo, principalmente para as crianças, as mulheres e as pessoas idosas que estão vendo aqui. E até o sol apareceu, trazendo uma mensagem de esperança, que a luz da paz volte a brilhar na Ucrânia. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, o governo federal lançou uma série de ações voltadas às pessoas com deficiência. Uma delas é o Cadastro Inclusão, que deve facilitar o acesso de pessoas com deficiência a benefícios e políticas públicas. Facilitar o acesso a serviços públicos para os mais de 17 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Esse é um dos objetivos do Cadastro Inclusão, que teve a primeira etapa lançada pelo governo federal nesta segunda-feira. A ideia é reunir informações sobre as pessoas com deficiência em um só registro eletrônico. O cadastro terá, nessa primeira versão, a virtude de oferecer às pessoas com deficiência o chamado certificado da pessoa com deficiência. Na prática, isso significa que as pessoas com deficiência já não precisarão mais peregrinar
por diferentes repartições para reunir documentos e comprovar a sua condição. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social. Nesta primeira etapa, o cadastro vai mostrar informações do benefício de prestação continuada e da aposentadoria de pessoas com deficiência. A ideia é incluir ainda os dados da nova avaliação biopsicossocial. O lançamento da primeira etapa do Cadastro Nacional de Inclusão foi uma das 9 ações anunciadas na cerimônia em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. O governo anunciou ainda a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência e do Memorial Virtual da Hanseníase, que vai reunir materiais históricos na página do Ministério sobre a hanseníase no Brasil. Hoje é um dia de muita festa, de celebração. De muita celebração, porque nós estamos vendo muitos avanços para a comunidade. Nós nunca tivemos a pauta da pessoa com deficiência, a pauta das crianças com autismo, a pauta da hanseníase, com tanta evidência. Fevereiro foi o mês mais seco em 80 anos em São Paulo, mas janeiro e março foram bem úmidos. O volume de chuva aumentou os níveis dos mananciais que abastecem a região metropolitana do estado. O reservatório que apresenta as melhores condições é o Rio Grande, com 103,6% da capacidade. O segundo mais cheio é o São Lourenço, com 95,3%. Apesar disso, dados da Sabesp mostram que o Cantareira opera com 45,1% do volume total. Ou seja, está próximo do limite, já que, pelos critérios da companhia, o nível é classificado como de alerta quando é igual ou inferior a 40%. Há um ano, a média dos reservatórios que atendem a região era de 60% e em março de 2020 era de cerca de 77%. O que se observa, portanto, é que, embora o verão tenha sido importante para o reabastecimento dos reservatórios, há uma diminuição significativa do volume de água disponível para abastecimento. As cidades da região metropolitana de Belo Horizonte têm sofrido com rodízio no abastecimento de água, mas uma obra emergencial deve solucionar o problema. O problema deu início com o rompimento da adutora da Copasa no sistema Serra Azul. Em função das enchentes, houve uma elevação do nível do rio Paropeba e, concomitantemente, ocorreu o acúmulo de galhos, tudo. Nós fizemos uma avaliação e chegou-se à conclusão que, em função de um incêndio, um vandalismo, houve um comprometimento na estrutura metálica da adutora. A adutora ela não tinha risco nenhum, mas a estrutura metálica que a sustenta, ela se desestruturou, digamos assim, E com isso houve o rompimento da adutora. O diretor de operações também justificou o racionamento. De acordo com ele, a medida foi necessária para garantir a manutenção do serviço. Como a gente perdeu cerca de 13% a 15% da produção, durante alguns dias a gente começou a observar que os nossos reservatórios perderam um pouco o nível e ainda coincidiu com um período de calor excessivo na região metropolitana. A gente pede o consumo consciente da água, mas o consumo se elevou muito e com isso existe um desequilíbrio. Para que a gente possa garantir o abastecimento, principalmente para as regiões mais distantes, mais altas, a gente foi forçado a trabalhar um sistema de rodízio que nos permite diariamente dar condição de recuperação dos reservatórios e garantir que a água vai chegar a diversas regiões. Aqui em cima tem a estrutura que se rompeu e logo abaixo tem a estrutura provisória que já está pronta e vai passar por testes até amanhã. A expectativa é que o rodízio termine até domingo. A Copasa também já está trabalhando na estrutura definitiva. A ideia é a criação de um sistema mais resistente para evitar novos contratempos. Já estamos trabalhando no projeto da travessia definitiva, inclusive sendo mais bem pensada, porque nos 40 anos de existência do sistema Serra Azul, nós nunca tivemos uma enchente nesse nível. Uma novidade para quem é usuário do transporte público em Fortaleza. A partir de agora, os ônibus passam a circular com leitores de QR Code. Acompanhe! A novidade fica disponível no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza a partir de hoje. Na hora de fazer a recarga online, o aplicativo vai oferecer duas opções: botar créditos no cartão de transporte ou no QR Code. A opção vai servir como uma carteira digital para o usuário. A pessoa define o valor que quer colocar nessa carteira, faz o pagamento com o cartão de crédito ou o Pix
E na hora de embarcar, basta gerar o QR Code, ir até a catraca e fazer a leitura desse QR Code para ter o acesso liberado. O QR Code fica válido por 6 minutos. Se não for usado, o valor é estornado à carteira digital em até 48 horas. Eventualmente, a pessoa que esqueceu um cartão, não tem até, e prefere manusear seu celular, pode fazer o uso dessa inovação com satisfação, com muita facilidade, de maneira cômoda. Em todos os ônibus do sistema, tanto urbano quanto metropolitano, ou seja, de todas as 17 empresas associadas ao Sindônibus. Mas atenção! Na hora de gerar o QR Code, é preciso definir o valor. No caso da passagem do ônibus urbano, R$ 3,90. A novidade ainda não dá direito a quem utiliza a meia estudantil ou a integração. Mas isso está nos planos do Sindônibus. Em breve, o sindicato também deve implementar a tecnologia NFC nas catracas, para permitir que os usuários armazenem os cartões eletronicamente no celular. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!